Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury no ano de 2021, na cidade de São Paulo, trazendo informações inéditas sobre o mundo da saúde e nutrição que geralmente só existem em língua inglesa. Por isso, o objetivo do meu podcast é fazer a conexão entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Então aproveite para curtir esse vídeo, pessoal, e seguir o canal também, porque hoje eu vou falar sobre um tópico extremamente importante, provavelmente o mais importante de todos os tópicos de saúde, que é a glicose sanguínea, ou também chamado o açúcar no sangue. Então vamos ao assunto de hoje. Vamos falar sobre a importância do açúcar no sangue, quais são os níveis ideais, quais alimentos fazem ele subir mais, como mensurá-lo e, por último, o melhor horário para consumir os carboidratos. Começando pela importância de reduzir o açúcar no sangue. Pois bem, a glicose sanguínea alta predispõe as pessoas a diversas doenças, desde diabetes, câncer, doenças autoimunes, entre muitas outras, as tão chamadas doenças degenerativas modernas. Inclusive, predispõe o indivíduo a um pior prognóstico e morte pelos vírus atual da moda, que eu nem preciso falar o nome. Mas a boa notícia é que a chance de alguém falecer com o vírus atual é inúmeras vezes mais baixa do que com essas doenças que mencionei. Múltiplas vezes mais baixa, aliás. Mais precisamente em torno de 10 vezes mais baixa no momento, ou mais baixo ainda. E ao longo das últimas décadas, provavelmente será 20 a 40, 50 vezes mais baixo ainda. Então, o que você deve se preocupar realmente é com as doenças degenerativas modernas, que são responsáveis por quase todos os óbitos atuais. Mas independente de qual seja a doença, o açúcar no sangue é sua principal linha de defesa, inclusive para o vírus atual. Só para você ter noção, vou lhe mostrar as doenças causadas pelo açúcar no sangue alto. Dá uma olhada. Então temos a diabetes tipo 2, doença cardíaca, que mata 1/3 da população junto com câncer, câncer mais 1/3, stroke, que é isquemia, que é derrame, câncer de mama, câncer coloretal, pancreático, endometrial, gástrico, doença da vesícula biliar, então tudo isso causado pela glicose alta, doença do olho, ou seja, a pessoa desenvolve catarata com a idade, com a glicemia alta e a diabetes ou pré-diabetes, e todas as doenças. Então, realmente, a glicose influencia todos os processos do corpo, todas as doenças subjacentes, todos os processos ruins subjacentes. Então, realmente, um dos marcadores mais importantes dos seus exames é esse. Então, você nunca pode deixar de acompanhá-la, ou pior ainda, subestimá-la. Nunca subestima a glicose. Infelizmente, muitos profissionais da saúde que não são muito bem informados, infelizmente, há muitos profissionais que são assim, ou mesmo políticos que nunca ouviram falar, porque são tapados. Realmente não é a área deles, eles não entendem nada sobre saúde, e em situações normais não deveriam saber, né? Mas nas situações atuais, sim. Então, principalmente esses governadores tirânicos aí são os principais responsáveis pelas decisões atuais da sociedade e não sabem absolutamente nada sobre glicemia e sobre saúde. Mas você não pode ignorar, porque é a sua saúde em jogo. Então, por esse motivo, esse vai ser o tema central do vídeo de hoje, que só você pode resolver. É a sua glicose sanguínea. Nada melhor do que começar com minha glicose no sangue. Ó, eu tenho um aparelho aqui, Freestyle Libre, que eu meço toda hora. Eu tenho meus dados para compartilhar com você, informações detalhadas da minha glicemia. E olha aqui, onde é coletado, aqui principalmente no braço, ó, é como se fosse uma agulha. Esse Freestyle Libre é um aparelho mais o que há de mais moderno para medir sua glicemia. Custa em torno de R$240, R$250, e você consegue ter dados precisos, monitorar ao longo de 2 semanas. É o tempo que ele dura. Eu já tirei aqui, por isso que eu coloquei mais para demonstrar para vocês, por fins de demonstração. Então, fica aqui a informação em tempo real, que sai no seu aplicativo do celular, e são informações extremamente precisas, com gráficos, todas as estatísticas. Portanto, vou passar todas essas dicas para vocês, para que você não só aprenda a controlar seu açúcar no sangue, mas também possa comprar o aparelho. Talvez você não precise comprar o aparelho, já que ele custa R$250. Só com as informações que eu vou te passar hoje, você já vai conseguir tirar muito proveito sem necessariamente ter que comprar esse aparelho. Então, ó, Freestyle Libre é o nome do aparelho. Você mede sua glicose sanguínea 24 horas por dia, enquanto você está dormindo, enquanto você está acordado. E eu não vendo assessor, mas realmente é um dos melhores investimentos, eu diria, para a sua vida e para a sua saúde. Então, eu sugiro que você anote, grave,
tudo que eu estou falando agora são informações que você realmente deveria focar e gravar, né, fincar nos seus hábitos para o resto da vida. Ou mesmo se você realmente quiser entrar a fundo, mergulhar a fundo, compre o aparelho. Mas você não precisa usar ele para o resto da vida, a não ser que você seja diabético tipo 1. Né? Se você é diabético tipo 2, você pode curar sua diabetes com a dieta low carb cetogênica e usando o aparelho. Caso seja uma pessoa normal, você pode querer utilizá-lo apenas por fins de aprendizagem e para otimizar esse marcador tremendamente importante. Então, são 2 semanas muito informativas, informações valiosas que você pode guardar para o resto da vida. Eu usei ele a segunda vez que eu uso na vida porque você usa uma vez, você não precisa usar mais. Você já sabe quais alimentos consumir sua glicose, quais momentos do dia sua glicose sobe mais, quais são os horários que mais prejudica o consumo de carboidrato. Então, tudo isso fica anotado, gravado para você usar para o resto da vida. A questão é que, como eu mudei muito meu padrão de atividade física, eu tive que alterar meu consumo de carboidrato, meu consumo calórico, e por isso meu padrão de glicose, meu padrão mudou totalmente. Então, eu tive que realmente verificar para ver se o que eu estava fazendo estava dando resultados, se a minha glicemia não estava ficando muito elevada. Então, eu vou te mostrar no gráfico 1 as minhas medidas. Gráfico número 1 à esquerda. Foi a primeira semana que eu usei o aparelho. Temos aí uma média de 92. Cada barrinha representa 1 hora, aliás, 3 horas do dia, né? Então, teve 92 miligramas por decilitro, minha glicose ao longo da noite, depois baixando para 82, 76, normal ela ir baixando durante a noite e atingir o pico mais baixo lá pela manhã. E depois ela retorna gradualmente, conforme o cortisol sobe, 84, 85, 88. Com isso, eu obtive uma média de 84 miligramas por decilitro, que é excelente nessa primeira semana. Isso tudo eu estava consumindo 200 gramas de carboidrato apenas no período da noite. Vale notar que eu sou um atleta, por isso 200 gramas de carboidrato está sendo direcionado para o meu músculo e não para o tecido adiposo, não para o acúmulo de gordura. Portanto, não tenha como referência isso. Apenas eu vou te passar várias dicas de alimentação de acordo com o seu padrão de atividade física. Então, o contexto é muito importante. Já no gráfico da direita, representa a minha glicose sanguínea ao longo da segunda semana. Então, você pode notar que ela já ficou mais baixa, porque eu consumi menos carboidrato na segunda semana. Eu baixei de 200 para 120, 130, também consumindo carboidratos no período da noite. Por que no período da noite? Porque no período da noite eu observei melhores resultados na glicemia. Né? A glicose de manhã gera picos de glicemia ao longo do dia, que isso pode ser evitado consumindo apenas no período da noite, mesmo sendo a mesma quantidade de carboidrato. Então, vocês podem notar aqui que a minha glicose média, do segundo gráfico à direita, foi de 76 miligramas por decilitro. Então, já baixou bastante, já estava baixa, já estava ótima, ficou melhor ainda, com uma média de 4,4%, que é a hemoglobina glicada, a estimativa de hemoglobina glicada, que é a média da glicose ao longo desse período, e a média nos exames e a média da glicose nos últimos 3 meses. Então, você pode também fazer o exame da glicemia, medindo sua hemoglobina glicada, e, se possível, obter números parecidos com esse. 4,4, 4,6, 4,8 é o ideal. 5,0, também 5,2 é bom. Então, fique atento. Então, como vocês podem notar, o controle glicêmico perfeito, você pode alcançar facilmente. Você pode fazer igual, sem necessidade de comprar o aparelho necessariamente, né? Contanto que você siga minhas dicas. Então, minha dica é você consumir carboidratos no período da noite em quantidades moderadas. A maioria das pessoas se encaixaria numa faixa de 70, 80 gramas de carboidrato por dia. E os atletas, os esportistas mais ávidos, um consumo ligeiramente mais elevado. Mas vamos comercial agora, e depois do break eu vou passar todas as dicas de alimentação para você atingir o mesmo resultado, quando comer carboidratos, quais tipos de carboidrato. Então continue aqui. Oi, aqui é o Caio Fleury de novo e eu tenho uma mensagem para você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique. Como Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Mas o que é? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente. É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem pra gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp.
Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar nesse link no episódio e mandar uma mensagem pra gente. Então emagreça diferente, faça a consultoria de emagrecimento. Eu vou lhe passar todas as dicas de alimentação para você atingir o mesmo resultado que eu, né? Comer carboidratos nos horários certos, na quantidade certa, os tipos de carboidratos certos. Então vamos que vamos. Temos aqui o gráfico 2. Então esse gráfico não é o mais importante de todos, no entanto é muito interessante. Vocês podem notar aqui que das 3 às 6 da manhã, 4 vezes eu tive episódio de hipoglicemia. Que está em vermelho foi o que eu registrei como nível de glicemia baixa. Eu coloquei baixo abaixo de 70. Não necessariamente ruim abaixo de 70. 60, 70 miligramas desse litro é muito bom. Mas só para eu identificar quais momentos do dia ele estava mais baixo. Então, minha glicemia estava mais baixa durante a noite. E é natural. Então, sem problemas com relação a isso. Só para vocês entenderem. Então, a glicose de 50 miligramas por decilitro, 70 miligramas por decilitro, em algum momento da noite é normal. Não é ruim, né? Mas se você está tendo insônia, acordando várias vezes, pode ser por conta de episódios de hipoglicemia mais baixos e mais prolongados. Então, controle sua glicemia com consumo de carboidratos corretamente, consumo low carb, carboidratos baixo índice glicêmico, assim você vai ter estabilidade do seu açúcar do sangue e não vai ter picos de hipoglicemia. Aquele que eu mostrei não era necessariamente baixa, era uma glicemia de 50, 60 miligramas. O problema é você atingir 40 ou menos ao longo da noite. Isso, estresse elevado, cortisol, hormônio de estresse, adrenalina, tudo isso pode influenciar, né? Por exemplo, você pode estar passando por um período da sua vida difícil, uma glicemia baixa, abaixo de 50 pontos com muita frequência ao longo da noite. Então, isso indica problema. Excesso de adrenalina, excesso de cortisol, noradrenalina. Então, resolve o problema de estresse da sua vida, dorme mais cedo, toma sol, usa também, se você tiver problema crônico de cortisol, estrogênio, se você é mulher principalmente, estrogênio no pescoço ao longo da noite ajuda muito a reduzir os níveis de estresse. Também temos as ervas adaptogênicas, que são ginkgo biloba. Ginkgo biloba é mais para fluxo de sangue no cérebro, né? Questão da tensão. Mas temos aí ashwagandha, temos aí tribulos, várias ervas adaptogênicas, maca peruana, ginseng. Esses são excelentes para reduzir o cortisol, para regular o cortisol. Reduz quando precisa, aumenta quando precisa. Por isso que se chama adaptogênica, ervas adaptogênicas. Você também pode baixar um aplicativo no celular chamado Sleep Cycle. Esse aplicativo realmente mede a sua glicemia, o seu sono. Esse mede a glicemia. O aplicativo mede o sono para você ver se você está dormindo mais de 7 horas e meia por noite e com qualidade. Ele te dá um ranking de qualidade. Então, anote aí, se você precisar, Sleep Cycle, ciclo do sono. Daí ele te compara com a população e gera um percentual de qualidade de sono. Então, acima de 80% é ideal. Se você tiver 70%, 60% de qualidade de sono, você realmente precisa melhorar seu sono. Através do quê? De todas essas táticas que eu estou te passando. Ervas adaptogênicas, sol, acordar cedo, dormir bem, dormir cedo e acordar cedo. E parar de mexer no celular à noite. Mexer no celular à noite pode destruir seu sono. Então, tem muitas coisas aí que você pode identificar. Outro exemplo de coisas que podem influenciar a sua glicemia é se você está acima de peso. Né? Coisas que podem... Se você tem resistência à insulina, se você tem uma variação de glicemia muito alta ao longo do dia, picos altos e baixos, por conta da resistência à insulina, isso pode causar hipoglicemia durante a noite. Então, ter o açúcar elevado e um padrão glicêmico ruim pode afetar muito sua qualidade de sono também. É a montanha-russa da glicose. Agora vamos para o gráfico 3. Esse gráfico representa o tempo no alvo. Então, 11% do tempo eu estive com a glicemia acima de 95 miligramas por decilitro, ou seja, fora do alvo, no 82% dentro do alvo e 7% com a glicemia baixa. Então, realmente ficou no alvo o tempo todo. Isso aí é muito bom, porque assim eu mantenho a cetose ao longo do dia. Então, veja bem, glicemia baixa, como você viu naquele primeiro gráfico, né? Toda a glicemia ao longo do dia, baixa, baixa, baixa. Ele só aumenta ligeiramente no almoço, depois só aumenta um pouco mais no jantar. E logo volta à linha de base. Então, você fica no estado de glicemia baixa e cetose alta. O que é cetose? Energia derivada a partir da queima de gordura. Queima de gordura de onde? Gordura visceral, do abdômen, gordura barriga mesmo, gordura abdominal,
e também gordura dietética consumida. Então, toda a gordura que você está consumindo vai ser utilizada para queimar gordura como energia ao invés de glicose. E a gordura é uma energia mais limpa, que produz menos radicais livres. Então, diversos processos de estresse oxidativo e radicais livres são produzidos com padrão de carboidrato alto. E, por outro lado, a gordura alta, você resolve esse problema. Né? Você pode estar consumindo a mesma quantidade de calorias, mas com a glicemia baixa, você produz menos radicais livres. Então, é muito melhor para a sua saúde, para o seu sistema imune, não se compara. Então, o tempo do alvo é crítico, né? Se você quiser utilizar o aparelho novamente, almeje manter sua glicose entre 60 e 90 miligramas por decilitro ao longo do dia. Outra coisa, né, é o medidor de cetose. O aparelhinho aqui, ó, não vou medir porque não dá tempo, mas é ideal que você mantenha um nível acima de 1 miligrama por litro de cetose. E a cetose é importante, porque é extremamente anti-inflamatório, é ótimo para os neurônios, né? Vários modelos animais e humanos mostram o uso das dietas cetogênicas para o tratamento de câncer, para o tratamento do Alzheimer, porque realmente substitui essa gordura, essa fonte de energia nociva, que é o carboidrato, por uma fonte de energia limpa, que é a gordura. Agora, quais dos aparelhos são mais importantes? Eu diria que o medidor de glicose é mais importante. No entanto, o medidor de glicose custa R$250 por semana. Você pode usar uma vez só, não é sustentável você ficar gastando R$500 por mês, a não ser que você tenha R$500 por mês para jogar fora. Né? Realmente é por fins de aprendizagem mesmo. Agora, esse medidor de cetose você pode usar o tempo todo. Está em torno de R$80, R$100, e eles se correlacionam um pouco com a glicemia, mas nem sempre. Às vezes minha glicemia não está tão baixa, minha cetose está alta. Às vezes minha cetose está alta e minha glicemia está mais baixa. Geralmente, quanto mais baixa a sua glicose, mais alta a cetose. Mas a correlação não é perfeita. Dessa forma, eu consigo manter minha cetose ao longo do dia com a glicose reduzida e também com o consumo de suplementos de cetose. Quais são os suplementos de cetose? É o TCM, que vocês conhecem, ou MCT em inglês, que é usado pelo Bulletproof, pelo Dave Asprey. Então, esse medidor aqui de cetose, você mede o quê? Beta-hidroxibutirato. Você mede, na verdade, a acetona. Né? Então, a acetona que é o gás trocado do pulmão, né? Você mede a acetona, desse gás trocado pelo pulmão, que se correlaciona com beta-hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato é o principal ácido cetogênico no sangue. Então, quando você tem cetose elevada, você consegue identificar no bafo ou diretamente pelo sangue, que é melhor ainda, mais preciso, né? Você tem aquele aparelhinho que você pica o seu dedo, tira um pouco de sangue e mede. Isso aqui é um pouquinho mais caro, um pouco mais complicado, porque as tiras são realmente salgadas, o preço. E agora, o medidor de urina, por último, é o medidor menos eficaz, porque ele não se correlaciona com beta-hidroxibutirato no sangue. Você pode estar produzindo mais cetose na urina no começo, sem necessariamente estar no estado de cetose. Então, não é confiável a cetose de urina e, infelizmente, é o tipo de medidor que a maioria das pessoas segue. Então, tente manter a sua cetose acima de 1 millimol por litro. Se você tem problemas mentais ou epilepsia ou quer curar câncer, daí você tem que usar cetose nutricional para níveis mais terapêuticos. Níveis terapêuticos seria 3 milimols por litro ou mais. Mas para a pessoa normal, se manter acima de 1 millimol por litro é ideal. Você pode fazer isso também, além da dieta low carb, baixa em carboidrato, consumir suplementos de cetose, que é o TCM. Você compra no valor de R$120 uma garrafinha de meio litro. Se você tomar 2 colheres de sopa por dia, é bom, né? É o que eu tomo mais ou menos. Se você quiser levar mais ainda a cetose, por esses motivos, daí você pode subir para 4, 5 ou 6 colheres por dia, tranquilamente. Daí sua cetose vai ficar bem alta e isso é ótimo. E também temos outros tipos de suplemento, outra classe de suplemento que se chama sais de cetose. E esse suplemento já está no mercado, só que é um pouco mais salgado. Agora vamos para o gráfico 4. Ó, esse é o padrão da minha glicemia ao longo do dia. Vocês podem notar aqui que ele fica baixo ao longo da manhã, ele sobe um pouco no almoço aqui, ó, na verdade esse é o café da manhã que eu tomo. Café da manhã atrasado às 10h30, ele sobe um pouco, daí o almoço ele sobe um pouquinho mais, lá pelas 3 horas, né, 2h30, e depois do jantar ele sobe mais ainda, porque no jantar é que eu como mais carboidrato. Daí que eu vou entrar na questão do que seria ideal, né, no meu ponto de vista, no ponto de vista dos estudos, qual é o padrão de consumo de carboidrato ideal para regular sua glicemia. Então vamos lá, se você comer um carboidrato de baixo índice glicêmico no almoço, se você comer 75%
do seu carboidrato no jantar e 25 no almoço, tá ótimo, é o que eu faço. Né? Não significa que você não possa atingir estabilidade glicêmica de outra forma. No entanto, que eu percebo que é realmente a forma mais fácil e mais eficaz que eu uso com os meus clientes. Então, se você comer um feijãozinho, uma batata doce no almoço, né, 100 gramas de batata doce, 100 gramas de feijão, é uma quantidade bem modesta de carboidrato no almoço. E no jantar, você pode consumir um pouco carboidratos um pouco mais densos, né, como o arroz branco, com a batata, consumindo aí em torno de 20 gramas de carboidrato no almoço e umas 50, 60 gramas no jantar, sendo um consumo um pouco mais elevado para esportistas. Então, esse é o padrão perfeito, né? O que eu faço jantar em carboidrato, de glicêmico médio ou alto, né? Como arroz branco, batata, e às vezes um carboidrato mais alto ainda, em índice glicêmico, né? Mais carregado em carboidrato, tapioca, um macarrão de arroz que eu compro, né? Um macarrão sem glúten, um pão sem glúten também eu como, mas em geral eu foco fontes naturais de alimentos pela questão dos nutrientes. Então, se eu consumir muito arroz branco, muito macarrão de arroz, ou mesmo pão sem glúten, eu estou perdendo vários nutrientes importantes da batata doce, da batata, do feijão. Então, assim, o mais importante é comer fontes animais de alimentos. Fontes animais de alimentos são as mais nutritivas da face da Terra. Em segundo lugar, seria evitar os refinados e claro, né, se eu comer muito refinado, você vai ficar desnutrido. Então, o que você pode fazer é isso. Feijãozinho, batata doce, no almoço. Se você treinar de manhã, não tem importância. Muita gente pergunta, você vai ficar sem carboidrato pós-treino? Não tem importância. Você come 20 gramas de carboidrato no almoço e 70 no jantar. 60 no jantar. Você não precisa comer o carboidrato logo após o treino. O corpo está apto a queimar gordura como energia, seja qual tipo de atividade física você está fazendo. Né? Se está faltando energia, você deve subir as calorias através das gorduras. Então, esse é o padrão alimentar ideal. Também temos frutas, né? Frutas moderando as frutas, porque você comer uma fruta como uma banana já é 25 gramas de carboidrato. Então, come aí uma maçãzinha que tem 14 gramas de carboidrato, uma fruta de porte médio como um kiwi, né, um abacaxi não, abacaxi é carregado, uma rodela de abacaxi só. Então, 5, 6 moranguinhos, né? Morango é baixo de carboidrato, isso é bom. Então, dá para comer uns 6, 7 moranguinhos tranquilo. Dá para comer mexerica, dá para comer essas frutas de porte médio. Se você comer muita melancia, se você comer muito melão, muito abacaxi, daí vai estourar a sua glicemia. Daí vai ser a mesma coisa quase que tomar um refrigerante. Os carboidratos são açúcar é açúcar, né? Mas alimentos produzem uma resposta glicêmica diferente. Alimentos naturais tendem a produzir uma resposta glicêmica melhor do que alimentos refinados. Então, fruta também tem os seus nutrientes, por isso que, se você quiser, vale a pena nessas quantidades moderadas, 1 ou 2 frutas de porte médio por dia. Agora, 70, 60, 150 gramas de carboidrato seria ideal para quem treina mais bastante como eu, né? Treina 1 hora por dia, faz musculação 5, 6 vezes na semana, faz realmente exercício todos os dias da semana, sem perder nenhum. Nesse caso, um consumo de carboidrato mais elevado pode ser mais favorável para repor a energia perdida, né? Senão, como 3.000 calorias por dia, 3.200. Não tem por que fugir dos carboidratos nessa situação. Não, come carboidratos, 120, 130, só mantenha a linha glicêmica perfeita. Eu tenho a glicemia melhor do que muita gente que come 40, 50 gramas de carboidrato, por conta da qualidade do carboidrato e por conta do horário que eu consumo os carboidratos. Para finalizar, pessoal, vou dar uma olhada no estudo de novo, aquele estudo interessantíssimo, e os dados dos estudos também das doenças. Então, veja bem, o nome do estudo se chama índice glicêmico, né? Esse estudo, qual é o propósito desse estudo? É mostrar quão prejudicial é o carboidrato, o quão prejudicial para a saúde é altos níveis glicêmicos. Então, todas as doenças que podem ser geradas a partir desse consumo de carboidrato alto. Então, vou ler aqui para vocês. Índice glicêmico, carga glicêmica e risco de doença crônica é o nome do estudo, uma meta-análise de estudos observacionais. Então, o resumo do estudo é: o seu principal objetivo foi avaliar a associação entre GI e ICG, que é índice glicêmico e carga glicêmica, depois eu explico a diferença, e risco de doença crônica com o uso de técnicas de meta-análise. Então, meta-análise é um conjunto de estudo, uma avaliação de vários tipos de estudo. Então, o design do estudo foi uma revisão sistemática de relatórios publicados que identificou um total de 37 estudos de coorte prospectivos de índice glicêmico e carga glicêmica. Então, foram 37 estudos, pessoal, vários estudos. E eles foram estratificados de acordo com a validade das ferramentas usadas para avaliar a ingestão alimentar. Quais foram os resultados?
de 4 a 20 anos de acompanhamento entre os estudos, um total de 40 a 129 casos de incidentes foram identificados. Então, casos de doenças, né? Para a comparação entre os quantis mais altos e mais baixos de GI e GL. Então, eles fizeram isso, né, padrões diferentes de consumo de carboidrato em grupos diferentes de pessoas. Então, teve um grupo de pessoas que comia baixo carboidrato e grupo de pessoas que comia alto carboidrato. Então, o que eles descobriram, pessoal? Associações positivas significativas foram encontradas em modelos totalmente ajustados de estudos validados para diabetes tipo 2. Então, diabetes tipo 2 correlacionado, obviamente, com alto consumo de carboidrato. Doenças cardíacas coronárias, doença de vesícula biliar, câncer e todas as doenças combinadas. Ou seja, pessoal, praticamente todas as doenças foram aumentadas com o consumo de carboidrato elevado. Conclusão do estudo: dietas com baixo índice glicêmico ou baixa carga glicêmica estão independentemente associadas a um risco reduzido de doenças crônicas. Os resultados apoiam a hipótese de que a glicemia pós-prandial, ou seja, a glicemia pós-almoço, mais elevada é um mecanismo universal para a progressão de doenças. Então, voltando à questão principal, pessoal, mantenha a sua glicemia baixa e principalmente pós-prandial. Então, você consumir uma dieta low carb, você não vai levar sua glicemia após o almoço. Se você consumir uma refeição com carboidrato de alto índice glicêmico, você vai levar. E é isso que está relacionado com os maiores tipos de mortes. Quais são as mortes? Voltando aqui, pessoal. Diabetes tipo 2, doenças cardíacas, dá uma olhada na tabela aqui. Stroke, que é derrame, câncer de mama, coloretal, pancreático, endometrial, gástrico, vesícula biliar, olho, né, diabetes que causa catarata, e todas as doenças estão relacionadas com a glicemia. Portanto, não deixe de otimizar a sua glicemia, pessoal. Não deixe. Fazer a dieta low carb, cetogênica mais restrita ainda, se você precisar, mas aqui, medidor de cetose, indica se você está seguindo uma dieta cetogênica. Mesmo consumindo uma dieta de 100 gramas de carboidrato, como eu posso estar seguindo uma dieta cetogênica, eu posso estar em cetose o tempo todo, né? A dieta cetogênica clássica é abaixo de 40 gramas de carboidrato por dia, mas isso tudo depende da quantidade, do seu nível de atividade física, reiterando, tá bom, pessoal? Então é isso aí, espero ter sido útil e até a próxima.